Estimados amigos, camaradas, comemoramos os 40 anos da Revolução de Abril no nosso concelho. E creio que é um sítio certo para uma saudação e uma comemoração desses 40 anos. O povo do nosso concelho, os operários, os trabalhadores, deram uma contribuição inestimável, porque com tanta luta, tanta greve, tanta ação, quando era proibido, quando era reprimido, ali esteve este povo da corda industrial aqui do concelho na linha da frente, com razões para comemorar o 25 de Abril de 1974. Em Portugal houve uma revolução que exige, em primeiro lugar, saber de onde vínhamos. Porque hoje, com os ataques à Revolução de Abril, às suas conquistas, transformações e direitos, pode aparecer a tendência de que, afinal, isto já está como no tempo do Salazar. Pois, camaradas, já se perdeu muita conquista, muita transformação e realização, muito direito. Mas igualizar aquilo que não é igual, não o podemos fazer. Que tempos eram esses da ditadura fascista? Isolamento internacional, guerra que estropiava a nossa juventude, de direitos individuais e coletivos jugulados, proibidos, de atraso económico, social, cultural e civilizacional, de a existência de uma ditadura fascista que não era ruim, não era sádica por ser má, não, camaradas, porque era o instrumento repressivo da ditadura terrorista dos monopólios e dos latifúndios. E por isso, confundir os tempos que vivemos sem alijar nenhuma das preocupações que temos com a realidade nacional, sem, digamos, descansarmos sobre os perigos e as ameaças que decorrem hoje para o nosso regime democrático, para os direitos dos trabalhadores, das populações. Não subestimemos, é verdade, mas não confundamos aquilo que existia e aquilo que existe. Depois também, camaradas, dizer que o 25 de Abril não foi um ato súbito. Foram precisas muitas horas, muitos dias, muitas noites. Foram precisos lutadores, designadamente os comunistas, que somaram centenas de anos de prisão, de repressão, de perseguição para que na nossa pátria existisse a liberdade. E sublinho isto porque neste quadro das comemorações muitos foram as vozes daqueles que tentaram reescrever a história, dizendo-se até que o PCP era inimigo da liberdade. Ainda hoje vem um candidato, cabeça de lista do PSD às eleições para o Parlamento Europeu, com aquele ar de conselheiro Acácio, dizer que o PCP não é democrático. Pois, olha que grande democrata. Deve ser um democrata que se farta. Pois nós lembramos esse exemplo da nossa história. Quando a luta era difícil, quando tudo parecia perdido, quando pela Europa percorria a guerra e o som dos passos dos gansos das forças hitlerianas, quando a repressão fascista aumentava aqui no nosso país, havia quem não desistisse. E quem não desistia era o Partido Comunista Português, os seus militantes, conjuntamente com outros democratas e patriotas. Como é que se pode
ser inimigo da liberdade ou da democracia, quando este Partido Comunista Português deu tanto para conseguir alcançar essa liberdade e essa democracia. Valorizamos muito a nossa luta e por isso mesmo não podemos esquecer e desvalorizar o papel importantíssimo daquele setor militar que há 40 anos atrás fez aquilo que, através de um levantamento militar, aquilo que sozinho o movimento popular não teria condições de realizar. Não teria êxito. Essa luta que travávamos nas empresas, nos locais de trabalho, nas ruas. Estávamos a preparar um grande 1º de Maio proibido no Rossio para 1974, mas não tínhamos força para derrubar o fascismo. Foi, de facto, esse levantamento militar. E eu quero sublinhar mais uma vez, como aqui já foi feito, a imensa gratidão que o nosso povo deve ter para com os militares de Abril, para com os capitães, com aqueles que arriscaram a vida, que deram, enfim, um grande exemplo de coragem que nós devemos registar na história. Mas quando também promovemos, destacamos e saudamos o levantamento popular, é que temos essa consciência que o movimento das Forças Armadas, que o levantamento dos militares não teria êxito se não fosse o povo, se não tivesse existido um levantamento popular. E estão aqui muitos que se lembram que logo nas primeiras horas nos identificamos com aquela revolução, a apoiamos, até pela primeira vez desobedecemos aos militares que, com alguma razão e preocupação, diziam para ficarmos em casa. O povo não ficou em casa. O povo foi para junto dos militares, saudá-los, apoiá-los nessa revolução que estava em curso. E se mais não fora, aquele 1º de Maio em liberdade surgiu como uma ratificação da revolução. Um segundo erro que os militares cometeram naquelas primeiras horas de Abril foi entregar o poder aos generais. Alguns não eram flor que se cheirassem, como sabemos. E um deles dizia, quando fomos numa delegação ter com esse general, ele dizia: para esses políticos comunistas, por enquanto, não são libertos. E quanto a essa coisa do avante ser publicado, proibido. Quanto a essa coisa da vossa força, façam lá o 1º de Maio para ver como é que se faz. Para ver se tem essa força que dizem. Estou a falar do general Spínola. Pois, obviamente, o nosso avante, nem Salazar nem Caetano conseguiram proibir a sua publicação. Foi publicado antes do 1º de Maio de 1974. Os comunistas presos foram libertados logo imediatamente a seguir ao 25 de Abril e antes do 1º de Maio. Mas era preciso, de facto, aquele 1º de Maio. E, camaradas, quem tem na memória, quem se lembra daquele 1º de Maio, que correu com certeza em Lisboa e que fixou, portanto, a imagem no nosso cérebro, mas por todo o país, foram milhões de portugueses. Foi o povo, numa torrente tumultuosa, que quis manifestar a sua adesão ao 25 de Abril, o seu amor à liberdade e à democracia. E por isso, quem perdeu foi o general, quem venceu foi o povo, identificando-se com essa mesma revolução. E é importante aqui, estamos nesta sala a comemorar, portanto, o 25 de Abril, em que ontem, designadamente no desfile de Lisboa, com muitas iniciativas que houve aqui por todo o Conselho, mas com aquele grande desfile de massas que desceu à Avenida da Liberdade, nós demos uma grande lição àqueles que dizem que 25 de Abril é saudade. Não é, não, camaradas. Estava ali povo, não só aqueles que o viveram, não só aqueles que o trazem ancorado no coração, mas muito de novas gerações que não viveram o 25 de Abril. Mais de metade da população portuguesa não tinha nascido com o 25 de Abril.
e porque estiveram ali. Porque essas novas gerações, hoje profundamente fustigadas com a política direita, que ouviram falar que com o 25 de Abril se conquistou o direito à escola pública, o direito ao emprego, o direito a poderem crescer e viver com alegria. E se de repente lhe retiram isso, eles situam na política direita e não em Abril. Antes, pelo contrário, têm essas referências de Abril. E por isso, quando a gente os vê a lutar aí nas ruas, contra o desemprego, contra a precariedade, em defesa da escola pública, lutando sempre, mas assumindo a liberdade como algo tão natural como o ar que respiram, então esses jovens, essas novas gerações, não lhes chamam valores de Abril. Mas é isso que estão a fazer quando lutam pelo seu futuro, por um futuro democrático, pelo direito ao trabalho, a construírem as suas próprias vidas de forma emancipada. E esse é um valor que eles não conseguem eliminar. É verdade, camaradas. Por isso mesmo, nós pensamos que é importante no dia 1º de maio, que, tal como fizemos agora em Abril, que enchamos as ruas das cidades, que vamos ao desfile marcado e convocado pela CGTP Intersindical Nacional, a estrutura que convocou o 1º de maio em liberdade, quando em 1974 ele foi realizado. Vamos encher as avenidas de Lisboa. Dir-nos-ão, camaradas, sim, tudo o que disseste está certo, mas hoje nós verificamos o grau de destruição das conquistas, das realizações, das transformações que se operaram naquele 1º ano e meio da Revolução. 1º ano e meio, disse eu. E, no entanto, eles andam há 37 anos, camaradas. Há 37 anos para ver se dão cabo daquilo que o povo português conseguiu alcançar em ano e meio. Espantoso. Juntos, PS, PSD e CDS, governando à vez, encetando o processo da contra-revolução. Então, camaradas, qual a razão funda? Porque é que em 37 anos, eles que têm a maioria dos votos nunca conseguiram destruir nem arrancar Abril do coração dos portugueses. Porque Abril foi, de facto, conquista do povo, transformação do povo. Não foi dádiva nem dos militares, nem do poder político, nem de nenhuma força. Foi o povo que o conquistou, é o povo que os defende, e por isso esta dificuldade que eles têm em destruir, sim, destruir direitos que estão claramente ameaçados. Então não sabemos, então não sentimos na pele estes cortes brutais nas pensões e nas reformas, este drama do desemprego em que a camada jovem são os mais atingidos, quase 40%, camaradas, de jovens hoje no desemprego. Então nós não sentimos os cortes na saúde, na educação, visando a sua elitização. Então não vemos um país dependente, envergonhado, submisso perante a troika estrangeira. Então não vemos de novo as vozes arrogantes dos senhores do capital, que arrotam milhões e milhões, que resulta desta política direita. Vemos isso tudo, camaradas. Mas quando falamos dos valores de Abril, obviamente isto parece ter um conceito mais ou menos abstrato, mas não tem, camaradas. Não tem, não só por quem viveu, mas como quem nasceu depois, sabem, querem que esses valores, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, direito ao poder local democrático, direito a ter direitos, isso ninguém consegue arrancar, porque o povo português está disposto a continuar a luta por a defesa desses direitos e desses valores. E aqui estamos, camaradas, em mais as vésperas de uma batalha eleitoral importante, numa situação política, económica e social dificílima, em que decorrem dela grandes perigos, porque este governo está determinado a prosseguir a sua obra de destruição, apoiado, protegido pelo Presidente da República, mas
Mas também, embora o PS procure disfarçar e disfarça mal, com a contribuição, pelo menos uma certa neutralização do próprio Partido Socialista, comprometido que está com a política de direita do governo anterior, comprometido que está com os amarramentos às normas, aos tratados orçamentais, aos tratados da União Europeia que subscreveram conjuntamente com o CDS e o PSD. Está difícil isto, sim, e perigoso, camaradas. E por isso, nestas eleições, quando ouvimos muitos portugueses dizer sim, estas eleições não têm importância, isto é lá longe, isto é para eleger uns quantos deputados, não verificando que o seu descontentamento com este governo e esta política, quando as pessoas vêm ter connosco e nos dizem o que é que havemos de fazer para deitar estes indivíduos abaixo, para lhe pôr fim, então deve ser a primeira coisa a dizermos: ora, aqui está uma grande oportunidade. Apresentem o seu descontentamento, votem na força que luta, deem força ao PCP, à CDU, porque não basta dizer, camaradas, que gostamos muito de vocês, gostamos muito de os ouvir. Lute lá por nós. Pois então, no dia 25, para que nós possamos lutar por eles com mais força, deem o voto à CDU para isolar este governo, para dar mais força à força que no Parlamento Europeu é capaz de defender os interesses nacionais. Mas vem o PS e diz: bom, é preciso derrotar a direita, é preciso juntar os votos no PS. A ideia até é interessante, juntar. Mas sobra sempre uma pergunta: mas juntar votos no PS para quê? Para fazer que política? Então o PS não assinou o tratado orçamental, que significa, camaradas, que a Troika se vai embora, mas a intervenção estrangeira continua a existir cá dentro, em que não podemos ter liberdade orçamental. Então nós não ouvimos a Troika estrangeira dizer que está bem, a gente vai-se embora, mas daqui a 6 meses voltamos. Ou seja, levam a chave da austeridade para onde este governo conduziu os portugueses, para depois vir cá, de 6 em 6 meses, ver como é que nos comportamos. Qual é a posição do PS sobre esta matéria? Mas qual é a posição do PS em relação àquilo que está na mente, na preocupação dos portugueses, que se nos dirigem e nos perguntam: então estes cortes na minha pensão, na minha reforma, os cortes nos salários, a degradação do setor de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, o meu filho já não tem possibilidades de ir para a universidade porque eu não tenho dinheiro. A estas perguntas, quando se pergunta ao Partido Socialista, a resposta é esta: bom, eu não garanto que possa devolver aquilo que foi roubado aos portugueses durante estes 3 anos. Pois não, camaradas, não pode. Não pode, porque tinha a sua assinatura por baixo do documento que levou a esse roubo, aos cortes das pensões, das reformas, dos salários, dos serviços públicos de saúde. Está comprometido. E até seria mau para a democracia, que as pessoas, mais uma vez enganadas, fossem votar no PS. Fossem levar o seu descontentamento ao voto no PS, porque depois viria a desilusão. E nós pensamos que isso, a própria democracia incorreria em risco. Porque hoje, aquilo que mais aflige os portugueses é a falta de uma política de verdade. De falar em verdade ao povo. Vocês ouvem com certeza muitas vezes: isto, os políticos são todos iguais. Isto, a política é inaceitável. São todos uns mentirosos. Procuram às vezes salpicar todos. Depois lá reconhecem que nós somos diferentes na forma ética, política, moral de estar na política, em que este Partido Comunista Português, esta CDU, resgata o que ela tem de mais nobre, que é servir os interesses dos trabalhadores e do povo, e não nos servirmos a nós próprios. Mas há esse perigo. Então como é que o evitamos? Reforçando a CDU. Há um bom ambiente em torno da CDU.
Ontem viemos de Vila do Conde, estavam lá 500 participantes num almoço idêntico a este. Respira-se confiança. Mas eles estão numa campanha brutal, preocupadíssimos, já estão preocupadíssimos com o crescimento da CDU. Como é que eles, camaradas, que tantas vezes vaticinaram a nossa morte, o nosso declínio, que iríamos ficar residuais, mas depois este partido, esta CDU, ganha as eleições aqui em Loures, depois cresce em número de votos, de mandatos, de percentagens, que as sondagens indicam que este PCP, esta CDU, está a crescer, têm razões para se preocupar. Eles que não pensaram que era possível crescer, avançar, como estamos a fazer neste momento. Mas não fiquemos satisfeitos. Não confiemos nas sondagens. Façamos aquilo que o João aqui apelava com força. Cada um seja um militante da CDU, apelando ao voto, dirigindo ao voto. Dizia a Manela, a nossa amiga Manela, demos um cravo vermelho para as urnas no dia 25 de maio. Eu estou de acordo que se leve o cravo vermelho, mas na caneta deve ser na foice e no martelo e no girassol que devemos pôr o voto, porque vai haver aí muito contrabando e é preciso votar CDU. Aqueles que querem votar CDU, que querem votar nos comunistas, votem na CDU. Que votem no PEV, votem na CDU. Aqueles que querem uma vida melhor e que estão com a força que luta, votem na CDU. Viva o 25 de Abril! Viva a CDU!